Eu gostaria então de abrir essa reunião, as duas últimas sessões que nós resolvemos, na realidade, fazer uma sessão única, tá certo? No sentido assim, porque a gente tem a gente acha que os relatos, sem discussão, os relatos vão ser um relato, né? E que na plenária é que nós vamos, na realidade, fazer as discussões. Então, a Cássia, então, vai moderar essa parte agora, né? E você vai falar algumas palavras antes. Obrigada. Boa tarde. Então, a gente vai começar essa penúltima, né, sessão do fórum com o relato dos GTs, que estiveram reunidos hoje na parte da manhã, de artes cênicas, artes visuais e música. Como a Marta acabou de dizer, nós chegamos ao entendimento que essa parte dessa penúltima sessão de trabalho, nós vamos emendá-la com a última, que seria a plenária. Então, nesse sentido, os relatos aqui apresentados, quando suscitarem dúvidas, questões, debates, tanto entre os relatores quanto de todos nós, essas questões sejam colocadas na plenária. Então, agora vão ser feitos os relatos e a gente parte diretamente para a plenária, que vai ser mediada pela Vera, que está aqui na minha frente. Então, primeiro, como está aqui colocado, vai ser o relato do GT de Artes Cênicas pelo professor Gilberto. A gente fez uma discussão, vou ser bem breve, a gente destacou 4 pontos, que alguns envolvem encaminhamentos, outros não. Alguns a gente discutiu mais largamente, outros nem tanto. O primeiro deles, a gente gostaria de lançar como uma sugestão para o fórum, ou para os 3 fóruns, e também para as 3 associações, que seria fazer um documento para o CNPq, assinado pelas 3 associações e pelos 3 fóruns, no sentido de incitar algum tipo de financiamento para as nossas revistas, de forma que efetivamente a área possa acessar, porque da forma como é feito o edital hoje, nós não temos condições de ter acesso a nem de sequer concorrer ao financiamento. O segundo ponto, o fórum entendeu que seria importante que o documento com os critérios da CAPES, não para esse quadriênio que já está em curso, mas para o seguinte, pudesse ser discutido no âmbito dos fóruns ou do grande fórum de editores da área de artes. Que a gente pudesse ter algum tipo de diálogo, não é, com a área para a formulação dos critérios do Qualis CAPES. O terceiro ponto, que a gente debateu um pouco mais longamente, diz respeito à nossa intenção de criar algum tipo de mecanismo, e eu acho que isso caberia uma certa discussão entre nós, para estimular os pesquisadores a realmente propor às revistas outros formatos para apresentação das suas pesquisas, e que a gente pudesse criar algum tipo de mecanismo que valorizasse esse tipo de iniciativa, não apenas pensando que pode ter imagem, pode ter vídeo, mas que poderiam ter outros arranjos, não é? E que não se trata isso de fazer uma substituição, bom, agora as revistas não mais publicarão artigos, só publicarão... Não, seria alguma coisa que poderia conviver e alguma coisa que poderia, de alguma forma, ampliar o espectro de diálogo entre as revistas, entre os periódicos e a produção de conhecimento na área. E uma última questão que a gente debateu mais longamente do que as outras 3 até, e que não é exatamente um encaminhamento, tem mais a ver com propor a mesma discussão, porque para nós mesmos parece que não está muito claro, a gente está chegando um pouco nisso, que é essa dinâmica ou essa tensão, né, entre o que se acredita ser os critérios de avaliação dos periódicos,
nem sempre são os critérios, mas um pouco aquilo que a gente imagina, não é? Um pouco no nível assim da fantasia mesmo, ou de um discurso que vai se produzindo em torno do que seria esses critérios de validação do que se publica, e as pesquisas reais, e realmente há uma noção daquilo que emerge, né, as necessidades que emergem das pesquisas dos pesquisadores. E eu não sei se eu fui muito claro, os meus colegas me ajudem, por favor, em relação a esse último ponto, sobretudo, porque é um ponto que a gente estava tentando desenhar. Na verdade, era uma discussão um pouco tentando entender o que é que a gente estava querendo dizer com isso. Eu não sei se eu comuniquei bem, por favor, se pronunciem, como... Na plenária a gente pode aprofundar, né? Então foram esses 4 pontos. Obrigado. Eu sou Maria Alice Volpe, eu também não sou coordenadora da área de música, só me pediram aí para fazer o relatório da nossa reunião. Nós tínhamos 7 itens de pauta e nós também não tivemos tempo de discutir todos, então eu vou fazer um relato daquilo que foi discutido um pouquinho mais devagar. Então, o critério foi, um dos tópicos foi a deliberação de critérios de avaliação de periódicos científicos da área de música, tendo em vista a possibilidade de nós enviarmos algumas sugestões para a CAPES, né, mas mediados pela ANPOM. Então, nesse sentido, nós pensamos que a ANPOM poderia desempenhar um papel um pouco mais pronunciado na construção de critérios editoriais para os periódicos científicos da área de música, que seriam no sentido dos critérios de avaliação. A ideia seria elaborar uma minuta, né, e alguns critérios que para nós precisamos aprofundar um pouco mais o debate, seria quais seriam os fatores de internacionalização, né? Então, no que tange a questão do idioma em inglês, nós estamos pensando na possibilidade de propor que os periódicos que almejam o A1, que eles cumpram uma cota de 10% agora, mas com uma meta de crescimento de médio prazo da área, gradativamente atingir aquilo que o Cielo está dizendo, que é 30%, né, Fausto? A gente acha que a área de música não tem condições de já cumprir essa meta, pensando que de 21 artigos publicados ao ano, né, o Cielo exigiria que 7 fossem em inglês. Nós achamos que essa meta de imediato ainda não é uma meta realista. E nós vamos apresentar algumas justificativas com base nos periódicos de associações internacionais da área. Por exemplo, nós temos a Sociedade Internacional de Musicologia, que publica a Acta Musicológica. Nós já fizemos uma pré-análise, a média da Acta Musicológica são 10 artigos por ano. Tem outras sociedades, como, por exemplo, ISME, que é a Sociedade Internacional de Educação Musical, o periódico do MIT, que é o Leonardo, o Yearbook for Traditional Music, que é do Conselho Internacional de Música Tradicional, da área de etnomusicologia, a Society for Ethnomusicology, a American Musicological Society, enfim, tem uma dúzia de periódicos internacionais que podem ser considerados parâmetros comparativos para mostrar que se uma sociedade internacional que abriga mais de 30 países, ela cumpre uma meta de 10 artigos por ano, qual é o sentido de uma associação brasileira ter que cumprir 25 para se equiparar como internacional? Isso é irrealista, né? Mas apresentar isso como uma justificativa, né? E a outra justificativa que a gente está pensando em apresentar, mas isso é tudo na ideia de fazer uma proposta ainda para ser debatida na ANPOM, né, num estágio, numa primeira fase, depois levar para uma instância da CAPES. É fazer
uma análise do fluxo, da demanda, porque nós temos atualmente, o Fausto fez um levantamento no semestre passado com todas da área, e nós temos mais de 40 periódicos da área de música no Brasil. Então, a ideia é fazer um cálculo do número total de pesquisadores que atuam na área de música, que seriam os potenciais autores para esses 40 e tantos periódicos. E fazer um cálculo de qual é a média de submissão possível por cada periódico por ano, considerando que os pesquisadores não vão enviar trabalhos só para um periódico. Inclusive, alguns também colaboram em periódicos internacionais, né, publicados fora do Brasil. Então, tentar achar uma fórmula para um cálculo desse para demonstrar que essa exigência de 25 não corresponde nem à demografia da área, né? E acrescentar mais uns dados de internacionalização, que seria valorizar a filiação, valorizar a filiação institucional dos autores, né? Não só o idioma inglês como um fator de internacionalização, mas também a vinculação desses autores em instituições fora do Brasil, e deixar mais claro nos critérios de avaliação que a área considera ainda a publicação em português como algo relevante para a produção científica da área no Brasil. Bem, o outro item relativamente aos critérios de avaliação dos periódicos seria também tornar mais claro quais são os parâmetros de avaliação adotados pelas revistas no processo de submissão, né? Então, possivelmente, que o Comitê de Avaliação de Periódicos tivesse acesso, por exemplo, às fichas de avaliação que cada periódico adota, ou pelo menos os critérios mais explícitos e como esses artigos são avaliados, porque nós pensamos que, na medida em que nós elevarmos o rigor no processo de análise, nós teremos maiores possibilidades de elevar o nível mesmo desses periódicos, não apenas como uma questão formal, mas uma questão mesmo de conteúdo, né? Bem, a outra proposta que a gente pensa em trazer, levar uma contribuição para a Ampom, é na construção do vocabulário controlado para a área de música. Então, nós vamos buscar uma colaboração com iniciativas anteriores ou em curso aqui no Brasil. Nós temos, como eu disse anteriormente, um grupo de trabalho que foi criado dentro da Associação Nacional de Bibliotecários Universitários. Eles criaram um grupo de trabalho específico para desenvolver o vocabulário controlado para a área de música. Esse grupo se chama GBCAM. Então, a ideia seria convidar esse grupo e outros também que tomaram essa iniciativa anteriormente. Por exemplo, na Unicamp tem o professor José Augusto Maniz, que há bastante tempo tem trabalhado nessa questão do vocabulário controlado para a área de música, desde a época que ele dirigia o Centro de Documentação de Música Contemporânea. Então, nós pensamos que ele seria uma pessoa que poderia colaborar muito nesse processo todo. A ECA da USP também tem, né, Adriana, o pessoal está desenvolvendo lá para a área de artes em geral. Então, promover uma maior interlocução, possivelmente que isso possa acontecer já no Congresso da Ampom em agosto. Isso a Sônia ficou de ver, né, a possibilidade de já organizar algo, e por enquanto o que se tem é uma mesa, não é, Fausto? Uma mesa que o Fausto, a Adriana estão coordenando, e vocês estão aí construindo uma mesa para que seja debatido a questão dos periódicos, né? Nós também debatemos as indicações para a participação da área de música na comissão do AGE, que seria a indicação da Ampom, né? Os nomes, os possíveis nomes. E tem mais um outro item no que tange a valorização do trabalho de editor de periódico, avaliar a possibilidade de tornar um critério mensurável na avaliação dos programas de pós-graduação a atuação de membros do seu corpo docente na qualidade de editor de algum periódico da área de música, né, ou de artes em geral, mas é que isso seja um pouco mais valorizado, não o periódico em si, porque talvez se está havendo essa tendência
a valorizar mais os periódicos de associações e não tanto os de programa, mas que então a atuação dos editores, né, do docente que atua como editor nos diversos periódicos possa ser um pouco mais valorizada como um critério quantitativo, quantificável, né, um critério quantificável na avaliação do programa. Então foi basicamente isso que deu tempo para a gente conversar. Foi deliberação de critérios valorativos para envio ao CNPq, tendo em vista a maior especificidade do Lattes no que concerne aos tópicos referentes à atuação como membro de corpo editorial e parecerista de periódicos. O 3 foi valorização da publicação de resenhas críticas, livros e artigos, estimulando a crítica e o debate, e a valorização das entrevistas como itens, né, das publicações periódicas. O 4º item foi valorização e estímulo por parte dos editores de periódicos científicos na área de música, de textos que fundamentem assuntos comumente tratados nos cursos de graduação e pós-graduação. O item 5º foi levantamento quantitativo de revistas por sub-áreas. E o item 6 foi pesquisa de viabilidade e estratégias para a cooperação entre os programas de pós-graduação para periódicos comuns, aventando até a possibilidade de fusão de revistas, incluindo a colaboração entre editores e tecnólogos. Foi isso. Esses foram os 7 itens de pauta, mas nós não discutimos todos, né? A nossa reunião foi bastante proveitosa. Alguma coisa não pode ser discutida em função de que o tempo se esgotou, nós fomos além do tempo, acho que como os colegas também, mas eu, contando aqui, foram 9 pontos principais conversados. Nós tivemos a qualidade da nossa reunião garantida pela presença das professoras Lúcia Pimentel e Vera Siqueira, na medida em que a gente pôde discutir algumas questões relacionadas à avaliação dos periódicos junto à CAPES, questões de relação a nós, não a CAPES, né? No primeiro momento foi colocada a relação que o Fórum tem com a ANBAP, esse é o site, o problema que aconteceu com relação à colocação de todas as revistas de artes visuais no site da ANBAP, numa página específica, né, para contato e aumento da divulgação junto aos pares, pesquisadores, que vai ser corrigido com o auxílio da UDESC, que vai nos dar uma ajuda preciosa. O segundo ponto diz respeito à parceria entre revistas que têm problemas, o POS que enfim, não conseguem gerir as suas periódicos, talvez fusões, isso que já foi comentado para a música, a mesma situação, então isso poderá voltar também junto com o restante no nosso fórum agora em setembro. O terceiro ponto que foi e voltou e depois retornou, contei pelo menos três ocorrências, né? O problema de pensar, né? A nossa área como tal, a nossa sub-área como tal, a importância dos periódicos, etc., não diz respeito ao fato de que nós não teríamos uma revista A1, ainda não temos uma revista A1. Então, o que se espera ter, o que se pode ter, né? O que podemos ter num médio prazo, né? E isso eu acho que é tão importante que realmente retornou durante a manhã. Voltamos, 4 itens, a questão da visibilidade das revistas, isso retorna a elementos anteriores, mas acho que visibilidade das revistas, a compreensão de que elas existem, né, a quem elas existem, etc., faz parte dos outros tópicos. A questão de quem entrega, quem não entrega, quem revisa, quem não revisa, os prazos que são cumpridos pelos pareceristas, etc., retornando isso tudo no que já foi comentado, a questão da confiabilidade, da importância da confiabilidade da revista, né, do periódico, e da importância da comunicação, o papel da comunicação em ser pronta, em dar suas respostas objetivas, serem claras, etc. A confiabilidade é uma questão a ser aprofundada, está condicionada a uma série de fatores que foram levantados voluntariamente durante toda a manhã.
O sexto item, a questão do perfil, isso foi muito importante, a avaliação da CAPES como ela é feita, né? Levando-se em consideração qual o perfil que o periódico tem, o que ele se propõe, né? E se isso está coerente. Eventualmente parece que não há uma exata adequação. Vamos avaliar essa situação e acho que isso é uma pauta muito importante a retornar em setembro. Sétimo item, foi discutida a valorização de pareceristas, como se faria isso junto à CAPES, né? Quando que o parecerista deve ser enunciado, o seu nome, quando não, né? Quem exige, quem não exige, enfim, como retornar ao parecerista o mérito de seu parecer, né? Um oitavo ponto foi a internacionalização, está colocado aqui como no oitavo, mas nós começamos com ele e retornamos em várias ocasiões, aqui está em oitavo, mas não essa não é uma ordem de importância, absolutamente. O que é isso? Que idiomas colocar, que autores publicar, de que origem, de que nacionalidades, né? Que idiomas traduzir. Isso foi bastante denso, bastante interessante, e acho que mais ou menos ficou claro também que perfeitamente é possível fazer uma revista 100% em língua portuguesa, se esse for o interesse, se esse for o objetivo, se for o escopo, se essa for a realidade, enfim, daquele setor, daquela região, enfim. Né? Mas que todos nós almejamos, claro, a internacionalização plena, né? Através da presença do inglês. O nono item, colocado aqui no final, porque foi mais um comentário, nós estávamos próximos do fim da reunião, diz respeito ao apoio à produção de periódicos, né? Então, foi elencado duas possibilidades, uma possibilidade que seria talvez a número 1, desejável, que foi colocada aqui na mesa, que é, de alguma forma, a CAPES ter uma linha específica, a CAPES, CNPq, mas a CAPES, né, uma linha específica para periódicos acadêmicos da área de artes, ou todas as áreas, enfim, eventualmente liberando o PROAP e outros recursos, né? E uma outra possibilidade, que foi por mim apresentada, que é pressionar junto às outras universidades, que todas tenham um programa de apoio à edição de periódicos. Dito isso, algumas poucas coisas não foram vistas, porque não haveria tempo, né? Não podemos aprofundar a questão da categorização das estruturas das revistas e também a questão do uso de imagens. Mas a gente poderá, sem nenhum problema, retornar a esse tema no nosso próximo encontro. Eu não sei se eu deixei alguma coisa de fora, colegas também peço ajuda, mas eu acredito que seja tudo aqui. Tudo bem? Obrigado. Eu vou retornar. Gilberto, você quer falar mais alguma coisa? Porque foi a mesa mais rápida, né? Não, a gente tinha combinado mesmo de tratar desses 4 pontos. Eu acho que no debate a gente pode talvez aprofundá-los. Você queria? Não, eu acho que é melhor abrir para... É que a proposta não é que se abra agora, que nós passaríamos a plenária agora, e onde as questões que poderiam eventualmente, que serão debatidas em relação ao que vocês expuseram, seriam debatidas na plenária. Então, boa tarde a todos. Ontem nós fizemos em vários momentos, mas no nosso horário, né, a reunião do Comitê Gestor do AGE. Então, estiveram presentes a Marta, como editora-chefe, a Ana, os presidentes das associações, a Sônia da Música, eu da Ampato e Narciso do Teatro, e fizemos, então, tratamos, né, do tema aditivo do AGE, no primeiro momento, no sentido de dar essa valorização para o que se pensa que vai ser o AGE de agora em diante, né, aquela proposta que já foi apontada lá no início na quarta-feira, de um jornal que não seja mais por área temática, mas que seja por áreas específicas, mas que seja por tema e aí com propostas transversais. Então, a gente tem esse termo aditivo, né, em que aparece o nome de cada uma das pessoas envolvidas, da Marta, do Narciso, da Sônia e meu. O parágrafo, eu já vou ler a partir do resolvem, bem rapidinho. Então, resolvem celebrar o presente termo aditivo, que será regido pela legislação vigente sobre a matéria e pelas cláusulas
e considerar e condições a seguir. Então, parágrafo 1º, referente à cláusula 1ª. Fica deliberado entre as partes acordadas, que são as 3 associações, que a política editorial do AGE deverá privilegiar a integração das sub-áreas artes cênicas, artes visuais e música, a diversidade das linguagens artísticas e promover a experimentação de novas formas de divulgação de pesquisa na área de artes, sejam elas visuais, sonoras, audiovisuais, multimídias, telemáticas ou informacionais. O parágrafo único, o conselho editorial de cada número deverá contemplar a transversalidade entre as sub-áreas. Depois da vigência e da alteração, que aí é em função da cláusula 3ª do outro documento, o presente acordo passa a vigorar pelo período de 5 anos, 60 meses, a partir da data de sua assinatura pelos representantes legais das associações e poderá ser renovado pelo comitê gestor ou alterado mediante termo aditivo. Isso em função de dar um período, né, que seriam pelo menos 4 edições da revista, né, para os próximos 2 anos, que então seriam os 48 meses, mas ainda tem um tempo de sobrevida, e aí, claro, que as pessoas que estiverem, tanto representando as associações, quanto na editoria-chefe, na editoria do AGE, possam, juntamente com nós todos, ou aqueles que estiverem na sequência, resolver o que fica, né, mais adequado para essa continuidade, se essa mesma proposta que hoje nos parece viável ou se vai ser outra. Sobre os recursos humanos e materiais, em caso de divergência operacional ou solicitação de saída voluntária de algum membro da editoria, editor ou conselho editorial, caberá ao conselho gestor indicar um substituto até o término do mandato vigente. E o parágrafo único, o substituto deverá ter mandato em editoria científica, não podendo ser presidente da associação. Aí aparece, né, o nome dos 3 presidentes, Narciso, Nara e Sônia, e as testemunhas. Então, esse documento vai ser registrado em cartório, né? Eu tenho firma aqui, o Narciso também, acho que a Sônia já registrou firma ontem, então essa seria a primeira questão. Bom, mas a nossa conversa ontem, na sequência da reunião, foi a seguinte. Em função de que finaliza agora, inclusive com Cássia, o último número, né, de editorial por área, né, teve da música, das artes visuais que participei, e os 2 cênicas e dança, a ideia dessa transversalidade, pensando já no número, né, para o próximo semestre, ela precisa de, digamos assim, de uma passagem, né? E então, por bem acertamos, conversamos, discutimos e acertamos, Narciso, Sônia, eu e Marta, que uma alternativa, uma proposta, enfim, uma indicação possível seria reunirmos, né, um representante de cada uma das associações presentes nesse evento para que pudesse compor o comitê editorial dessa passagem. Por que isso? Porque hoje, no AGE, cada uma das associações tem lá os seus representantes, né? Alguns com mais experiência editorial do que outros, porque algumas indicações foram antigas, tipo a nossa da área de artes visuais, acho que lá de 2008, 2009. Todos, né? Foi 2008, e a ideia é que a gente possa agora, nesse ano, em função da renovação, né, da equipe do AGE, em cada uma das nossas assembleias das respectivas associações, já votar, ou enfim, indicar, e aí, claro, com acordo com o apoio da Assembleia, enfim, com a validação da Assembleia, os nomes para essa nova composição. Então, pensamos que entre as pessoas que estavam aqui presentes e que são nomes integrantes das respectivas equipes editoriais, uma pessoa de cada associação poderia, então, compor o que nós estamos chamando de um corpo editorial de transição. Essas pessoas já assumiriam agora, né, e quando chegar a Assembleia lá em setembro, ou em outubro, ou em agosto de cada associação, se elegeriam mais 2 pessoas para compor um comitê editorial de 9 pessoas que ficaria responsável, então, por esses 4 números na sequência, ou por esse projeto de transversalidade. Essa foi a nossa primeira intenção. Então, conversamos, né, chamamos para essa reunião o Afonso, da Universidade do Pará, a Adriana, representando as áreas de artes visuais, a Adriana, da Universidade de São Paulo, área de música, e a Cássia, da Unicamp, representando a área de artes cênicas.
Conversamos com os três, né? Eles aceitaram o desafio, já se reuniram junto com o Paulo Silveira, o qual foi convidado, né, pelas 3 presidências da associação e mais a Marta, para compor junto com a Marta e com a Ana também essa transição da editoria-chefe, pela competência do Paulo quanto editor e por algumas questões, inclusive, que eu acho que todos tiveram a oportunidade de ouvir na mesa. Pensamos que ele poderia ser uma pessoa a levar esse desafio adiante nesse processo de transição. E ele também aceitou. Então, ficamos todos muito felizes, Narciso, Sônia, eu e Marta, porque achamos que encontramos uma solução boa, né, para essa, não só continuidade do AGE, mas dessa nova perspectiva produtiva em relação à transversalidade das áreas. E, enfim, esse foi o resultado da nossa reunião de ontem. Uma das questões, né, que foi ressaltada na reunião é o porquê dessa relação do AGE, de como surgiu, enfim, dessa relação com as associações. E aí o papel de cada uma das associações, né, cabe lembrar, ele é político, né, acadêmico, e ele é também de apoio financeiro, né, à existência do AGE. Então pensamos que dentro dessa perspectiva que parece bastante interessante, né, a questão que foi inicialmente discutida aqui da internacionalização também será mantida, né, nessa proposta seguinte dos 4 números do AGE, porque julgamos que mais ou menos uns 30% de publicações em português, de autores de brasileiros, de autores latino-americanos e de autores de outros países pudesse também confluir, né, para uma melhor avaliação da revista, né, na medida em que ela for citada e entrar dentro da qualificação da CAPES. Bom, tentei ser mais ou menos rápida, né, acho que é isso. Eu teria uma questão a acrescentar, como o membro do volume que está aberto para chamadas e do outro, que nós ainda estamos, né, o volume 3, que é um anterior a fase de transição e essa comissão editorial, digamos assim, está aberta a chamada, vocês devem ter tido conhecimento disso, a chamada de artigos está aberta até o dia 31 de maio desse ano, e o tema guarda-chuva é dança, arte do corpo e outros corpos das artes, porque o comitê editorial, junto com as editoras executivas, nós já tínhamos pensado, de certa maneira, sendo o último dessa primeira leva inaugural do AGE, que a gente poderia estabelecer uma espécie de passarela, já chamando outros corpos de arte junto com os corpos da arte e da dança. Então também já foi feito esse trabalho preparatório antes da gente ser decidido, né? Digamos assim, enquanto comissão trans-editorial. E acho que agora eu me dei conta de uma coisa, que a proposta, né, é de dossiês, para esse corpo editorial vai dar conta dos dossiês, e claro, aí dentro as entrevistas, as resenhas, os ensaios, e o fluxo contínuo segue como está, né? Aí a comissão editorial é que vai... aí a comissão que vai dar conta. Vai decidir. Então, chegaram as cadeiras? Chegaram, vermelhas e azuis. Então a gente pode chamar as pessoas que vão compor essa próxima mesa e encerrar essa. Vamos? Não é compor, eu acho que o que foi proposto é que vocês ficavam aí, se você quiser vão ficar na mesa, tudo bem. Mas eu acho que a Nara deve continuar e vocês voltam, talvez. Paulo, Gil e a Vera vai mediar. E eu sugiro que o Narciso seja chamado também, se for o caso. Então, abrir, né, para as perguntas, para o debate, a partir dos relatos feitos, né, das 3 sub-áreas e do AGE. Né? Eu quero me inscrever. Então, a Marta vai começar. Hã? Quem é que pode se colocar para escrever? Eu acho que eu vou começar o debate. Eu achei muito interessante os 3 relatos das sub-áreas
é porque, de certa maneira, com palavras diferentes, estavam várias pessoas estavam falando a mesma coisa, né? Em uma das primeiras coisas que eu acho que foi a questão da tensão entre os critérios qualis e as pesquisas reais. É uma coisa que eu não participei das reuniões, só no final eu entrei na reunião da pessoal da música e nós começamos também a discutir sobre isso, né? E aí eu estava comentando que aquilo reafirmando aquilo que a Antônia falou no primeiro dia. Ela falou o seguinte: olha, a área faz e a CAPES corre atrás. No sentido, assim, de que esses critérios, eles são dinâmicos e, sim, é impossível você fazer. Eu acho que um dos grandes problemas que os critérios foram criados para como se diz, incentivar a área como se diz, a ficar mais profissional, no sentido, assim, de não ter cada pessoa fazer uma coisa para consolidar essa coisa, mas só que às vezes ele exerce um papel muito perverso, porque em vez da gente estar fazendo aquilo que a gente quer, certo? E aí e tentando fazer, que é praticamente uma questão de formato que eles exigem, de certa maneira. Formato que eu estou falando, assim, é que são determinados padrões que, inclusive, eu acho até interessante, porque foram os mesmos critérios que estabeleceram, de certa maneira, o qualis artístico, no sentido de que você tem instâncias onde você tem avaliação, você tem que ser avaliado por pares, certo? Você tem instâncias também de consagração, né? Essa consagração, no caso, que aí seria o tal do qualis, né? Você tem determinadas coisas, mas nunca essa preocupação, essa tensão que existe, certo? É daquele negócio do publish or perish, né? Que as pessoas ficam querendo, inclusive tem prejudicado a qualidade. A gente tem visto, quando a gente vê, eu não tenho participado de reunião qualis nenhuma, mas eu, enquanto avaliadora de outras agências, eu observo às vezes que o que existe realmente requentamento de textos que vão, como se diz, eles não são, na realidade, não estão trazendo nenhuma contribuição, é uma coisa absolutamente numérica, não é isso que nós queremos. Nós queremos, na realidade, inclusive pela quantidade de esforço e de tempo que a gente coloca nisso. Não é? Então, eu acho que, assim, essa parte que como se diz, é uma questão filosófica da gente tentar realmente, a gente, como se diz, a gente trabalhar a partir do conteúdo e não da forma, tá compreendendo? Assim, obviamente, a forma interfere aí. Nós temos determinadas exigências que são as exigências de você estar numa comunidade acadêmica, né? Essas são as exigências mínimas. Mas de como que a gente coloca essa nossa especificidade dentro dessa forma que está aí. Uhum. Eu achei muito interessante que praticamente os 3 grupos, eles tocaram nesse assunto. Muito bom. Mais alguém quer falar? Eu queria falar um pouquinho disso. Eu acho esse tema, meu nome é Carmen, acho esse tema talvez um dos mais, para mim, inquietantes. Acho que talvez seja um pouco urgente que a gente trate disso com o devido cuidado e o devido carinho, e chego mesmo a sugerir que o Fórum de Artes Cênicas adote essa pauta. Acho essa pauta muito delicada, né? Porque é claro que sim, temos formas, né? Claro que sim,
temos formas. Mas me parece que essa coisa funciona como um fator inibitório, né? Em muitos casos, não em todos. Mas eu fico imaginando, uma coisa que a gente discutiu no GT, é exatamente isso, quer dizer, o que as pessoas interiorizam dessas normas, né? O que as pessoas inibem da sua produção, da sua pesquisa, ao se deparar com as normas, com os formatos e tudo mais, o que elas deixam de produzir, ou os trabalhos que são recusados, porventura recusados, porque supõe-se que não cabem dentro de um formato, e por aí vai, né? Eu acho esse tema muito delicado, porque se de um lado a gente precisa que haja certas padronizações e tudo mais, por outro lado, me parece que é preciso, nós perdemos em termos de circulação entre uma coisa e outra. Quer dizer, acho que a gente tem uma coisa que nos caracteriza enquanto artistas, pensadores da arte e tudo mais, é que parece que a gente quer fazer do nosso lugar de expressão, da nossa pesquisa, da nossa especificidade, na verdade, reservar isto que a arte tem de ruptura, de inquietação e de... não estou falando de improviso, absolutamente. Estou falando de um tipo de pensamento que tem suas características próprias, né? Parece que a gente fica interiorizando uma espécie de desejo de exatidão científica, né? Quando, a rigor, as próprias ciências duras vivem uma crise, me parece, bastante significativa dos seus fundamentos. Então, assim, esse nosso lugar de especificidade é possível que, de alguma maneira, a gente acabe por abrir mão. E aí, acho que sim, essa questão que você coloca, Marta, é de uma importância extraordinária, né? Acho que a gente deve pensar muito nisso, pensar com carinho nisso, porque, afinal, é a nossa pesquisa que faz as revistas, é a nossa pesquisa que faz os formatos, é a nossa pesquisa que requer certas disciplinas por especificidade. Então, assim, acho que tem um espaço aí entre uma coisa e outra que precisa ser explorado com talvez mais atenção. Então, acho que talvez esse seja um ponto de pauta delicado no fórum. No caso das artes cênicas, eu tomo a liberdade de sugerir. E, normalmente, os nossos representantes de área na CAPES convidam para os encontros os coordenadores dos programas de pós-graduação e convidam para as avaliações vários pesquisadores vinculados a vários programas. Não é por tradição, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, a representação de áreas na CAPES, até pela característica da CAPES, convocar os presidentes de associações. Eu estou dizendo isso porque, como foi mencionada a ideia de deliberar e discutir na ANPOM, e a ANPOM, eu acho interessante a gente pensar conjuntamente o encaminhamento a ser feito, que me parece que, dentro do Fórum de Editores das associações, essa discussão dos critérios, que são questões, seja feito um documento a ser apresentado ao Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação das áreas, que vão estar reunidos na CAPES em algum momento, e, ao mesmo tempo, serem documentos partilhados a todos os pesquisadores e colegas, como eu, que são avaliadores dos qualis, seja ele quais forem. No meu caso, eu sou do qualis artístico, não sou do qualis periódico. Por quê? Porque, sabendo que há uma inquietação, que há uma, digamos, uma tensão, eu posso, estando lá, compartilhar com Vera, com Lúcia, com Antônia, isso como um pesquisador da área. Eu só estou trazendo isso para que a gente não demande da associação uma ação
por ela como diretoria, sendo que não é a tradição da representação diária da CAPES chamar os presidentes da associação. Já foi me dito uma vez pela professora Antônia que a CAPES conversa com os programas de pós-graduação. Então, eu acho que, eu vejo isso, Maria Alice, não uma crítica, não é nada, eu vejo isso até como potência, porque começa uma conversa dos editores de periódicos com as coordenações de vários programas de pós-graduação. Isso, para mim, é um ponto muito positivo que o que vocês apresentam da música me parece interessante. Isso, obrigado. Eu vou tentar explicar, assim, talvez a Adriana e o Fausto depois possam ajudar. Esse caminho que a gente acabou tomando na reunião de hoje, eu acho que um fator foi que a Sônia Albano não achou adequado que nós tomássemos decisões sem antes consultar a associação como um todo. Então, a Sônia, como presidente da Ampom, ela quer ouvir mais os membros da área de música para fazer as proposições. E, do mesmo modo, nós aqui, essa minuta que a gente fez, a Adriana insistiu muito para a gente abrandar a linguagem como sendo uma contribuição aqui do nosso grupo da área de música para ser debatida mais amplamente pela área de música como um todo. Então, me parece que é uma tentativa de democratizar mais as decisões, porque coisas que acontecem em núcleos pequenos, numericamente, acabam sendo criticadas lá fora. Então, eu acho que é uma ponderação sábia da Sônia Albano de abrir isso para discussão antes de ir para outro lugar, né? Se vocês acham que esse fórum também tem um papel importante nisso, eu acho que esse fórum dialoga inteiramente com todas as associações. Então, é uma questão de circular mais o diálogo, mas dar acesso aos membros de cada associação. No caso, a Ampom tomou essa iniciativa de que não fique restrito a esses dias aqui, essa discussão, que pode ser debatida no congresso anual, e aí daí volta para cá, vai para cá, enfim. Eu acho que é isso, né, Adriana? Circular mais o debate, né? Eu estou colocando isso porque eu acho que a gente tem que pensar em ações efetivas, ação, né? E não apenas a gente circular documentos, porque tem uma tradição de documentos. Eu digo assim, como implementar ações, ou seja, somos nós que estamos lá fazendo avaliações e estamos ouvindo o que os fóruns das várias áreas e um fórum maior está trazendo. Da mesma forma, os coordenadores de pós-graduação, além de outras demandas, aqueles programas que têm revistas também estão lá, né, a todo momento construindo. A minha proposta é sempre de construção ampla, democrática. E no caso dos programas, parece que a tendência agora, pelo menos do Cielo, é valorizar mais as publicações de associações, não tantas de programa. Então, as associações têm que entrar um pouco mais nesse diálogo, né? Não ficar só na mão dos coordenadores de programa. E como nós chegamos a detalhar alguns critérios que nós queremos, digamos, contestar, né? Aquela exigência dos 21 artigos por ano, que a gente acha que para a nossa área é um exagero, a exigência do inglês como sendo uma meta de 30% até chegar a 100%, a gente também acha que isso a médio prazo ainda não é relevante, nem é representativo do que a gente faz. Então, são pontos, critérios de avaliação que para outras áreas está muito consolidado, aparentemente, mas para a gente não. E a gente tem que formar justificativas para demonstrar por que isso não cabe na nossa área. E isso não é uma ou duas pessoas, né? Se você não tem uma... E parece que nesse momento é a associação que reúne as sub-áreas, né? Todas. Eu só queria esclarecer que esses critérios que vocês estão mencionando aí, o 24, o exigência de inglês, não são critérios da área de artes na CAPES, são critérios do Cielo, né? Não são critérios da área. Então, eles podem até ser questionados, levados a CAPES, etc. e tal, mas na verdade não são critérios da CAPES, não são critérios sequer da nossa área. Mas da CAPES são 18, né? Agora, acho que é 18. Mas, enfim, não são os critérios, esses que estão sendo mencionados, 24 artigos, não, exigência de inglês. Se era 20. A CAPES 18. 24, eu acho, né?
24, é. Não, é 20 o mínimo e recomendado 25 para a área de arte e ciência. Eu gostaria... Posso... Eu me lembro de uma vez que até tinha um representante de área... Tá não, tá ligado sim. Tá ligado. Esse daqui, acabou a bateria? Ou já voltou? Tá sem volume? Mas não tem. Pode falar. Pode falar. Bem, tá ouvindo agora? Já... Bem, eu não sei nem se tá gravando ou não tá gravando. Tá gravando sim. Eu vou contar uma história, né? Teve uma vez que eu estava assim, eu acho que nem era representante, não era representante, não. Tem muito tempo atrás. E aí, então, chegou a pessoa, era presidente da Ampon, e foi ser a representante no CNPq. Eu falei assim, mas isso não é um conflito de interesse? Certo? Aí a pessoa falou, não, mas eu acho que é. Sabe por quê? Porque eu acho que o seguinte, é igual aquele negócio da democracia. Para ter democracia, você tem que ter diversidade de posições. Eu acho que a gente, enquanto a área, nós temos aquilo, como a Vera falou, nós temos as pessoas que estão exercendo aquela função, que são mediadores, então tem uma espécie assim de... tá meio de termo, é igual ser representante do Ministério Exterior, né? Porque você tem as leis que são ali, você tem a área, e nós temos as nossas associações que, na realidade, vão lutar pela gente, certo? Eu entendo perfeitamente quando o Narciso fala, porque ele é pragmático, nós precisamos de ter ações, mas filosoficamente, né? Por exemplo, a gente ter pessoas, talvez através das associações, como alguém, por exemplo, para sentar no conselho do Cielo, por exemplo, para sentar na BNT, como nós conseguimos, pessoal da música para entrar. Isso, politicamente, isso é muito importante, sim, porque realmente a gente deve, essa especificidade da área, nós somos 1% da comunidade, certo? Científica, no máximo 2%. Eu fiz essa conta na época quando o Lattes foi ter aquelas bandas, e eles mudaram. Pode ser só para inglês ver, para dizer que todo mundo é muito democrático. Melhorou. Né? Mas melhorou um pouco. Né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, é que eu acho que tem que ter as duas coisas, certo? Então a gente... E elas são em intenção produtiva constante. Porque a gente tem que... Aqui a gente está vendo assim, qual é a nossa realidade, certo? E é isso daí, então, nesse caso, são as associações, sim, que dão a legitimidade que a gente precisa. Mas quem vai? Essa plenária está tão calada, né? Tão silenciosa, Afonso. Boa tarde. Eu vinha pensando já desde de manhã, a partir da reunião da equipe trans, do ARGE, e chegando à conclusão, nessa situação me vi a oportunidade de conhecer mais, Paulo, claro, eu já conheço, mas conhecer mais Cássia e Adriana, que é a equipe que está, a equipe trans. Eu vinha pensando na felicidade de poder dar oportunidade como essa, que é efetivamente uma oportunidade trans. Claro que a área de artes, na CAPES, ela tem suas instâncias de reunião com os coordenadores de programa, não é? E essa é uma situação macro, é uma situação onde a gente se reconhece. Mas, concordando com o Narciso, a gente também tem que privilegiar ações que
que nos dê a oportunidade de pensarmos a área como um todo, né, para além das nossas associações e para além dos nossos programas. Porque, em última instância, aquilo que nos une, se muita coisa nos desune ou nos diferencia, desunião não é bom, mas a diferença é muito bem-vinda, é que nós temos ainda grandes batalhas como área, artes, diante das outras áreas de conhecimento, seja em cada uma das nossas instituições, das nossas universidades, seja diante de agências como a CAPES, como o CNPq. Então, assim, eu acho sempre muito bem-vinda essas iniciativas, como o Fórum Nacional de Editores, né, que é mais uma instância que pode reunir essa diversidade, como o próprio ARGE, ao congregar as associações, é uma outra forma, né, e de lembrar, não podemos deixar de lembrar, que quando chega na hora de se eleger, ou de indicar, melhor dizendo, o representante da área de arte na CAPES, as associações têm votos. E até por sermos eleitores, enquanto associações, eu acho que a gente também tem que ter formas de articulação e de diálogo com a área. Então, as questões que foram citadas a partir da proposta dos representantes da ANPOM ou dos periódicos de música que se possa ter interlocuções mais efetivas, que se parta para ações, eu considero muito bem-vindas. Porque eu ainda tenho muito marcado uma frase, uma defesa que o Milton Santos, sobretudo nos últimos anos de vida dele, fez muito, que é o nosso famoso apartheid acadêmico. Né? A gente sabe ser muito bem ilha, mas raramente a gente consegue se perceber como arquipélago, né? Como vasos comunicantes, né? Um sistema neurológico, digamos assim, ecossistemas estéticos, para usar uma expressão que eu e Lúcia vimos trabalhando há algum tempo. Então, reiterar essa ideia de que a gente encontra ações efetivas, transversais, entre a representação da área na CAPES e incluir o CNPq, porque também temos a representação da área do CNPq, não devemos esquecer, associações de pesquisadores e programas de pós-graduação, que pensemos a coisa de uma maneira mais alargada, de modo a privilegiar esses trânsitos. Na área de comunicação, eles têm uma gama de problemas, não maiores que os nossos, mas eu digo exponencialmente, né, mais intensos, em função também das diversidades que eles têm na área, mas em função das especificidades próprias da área deles e do número de pessoas com as quais eles convivem, dos projetos, em função da dimensão também. E nós, como área, entre aspas, pequena, né, de um certo ponto de vista, enquanto mais são as nossas ações que vão ser determinantes para isso, o nosso modo de encarar a área. Claro que tem a especificidade das artes cênicas, da música e das artes, e cada uma das nossas sub-áreas tem os seus problemas, as suas problemáticas. Mas me parece que uma atividade conjunta e um olhar para também, entre aspas, nos favorecermos enquanto área, é muito mais no sentido de um comportamento, de um compartilhamento e de uma fluidez, né, do que de um trabalho, né, separado. Então, eu acho que a gente já avançou muito até aqui, e eu sempre sou daquelas que acredita que a gente vai seguir avançando. Problemas temos, sem dúvida. Mas até em função disso, eu gostaria de propor na sequência, Vera, depois, né, das últimas falas, que a gente pudesse pensar, né, nas atividades já para o outro ano, né, seja do Encontro do ARGE, seja do Fórum, que a gente pudesse discutir um pouco isso, porque tem uma pessoa de Curitiba que se propôs a dialogar um pouco sobre essa possibilidade do encontro, sei lá, no ano que vem, né? Então, para a gente abrir, né, para ver como é que isso pode funcionar também. Uma pessoa de Curitiba é ótimo. Felipe.
É porque uma das questões que se colocaram quando a gente estava montando a primeira mesa, a partir de uma indagação do Gilberto, é que quem seria o coordenador do Fórum Nacional de Editores de Arte. Não existe. Pois é. Então não existe, e aí seria o encaminhamento seria que para esse encontro, talvez em Curitiba, que foi feita uma sondagem ao Felipe, isso se configurasse em Total, não é isso? Não sei, Ou eu daqui acho que sairia? Isso daqui nós estamos num debate que Marta. tem... Nós estamos num debate que tem autoridade de assembleia, certo? Que, aliás, nós precisamos de um papel e coletar assinaturas. Hã? Aqui, ó. Esse tema não foi debatido nos grupos, né? Mas seria debatido aqui, porque aqui É, é a plenária. aqui é a geral plenária. onde estamos, né? Nós vamos montar um fórum de editores? Como é que é essa estrutura de fórum de editores? Quem é que vai, sabe, organizar? Ana Maria. Eu queria lembrar uma coisa bem velha também, que eu só estou puxando as coisas lá do fundo do baú. Há muito tempo, a ABEC, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, defendeu, quem defendeu foi o Charles Peçanha, que era presidente na época, porque eu reclamava muito da camisa de força, que aquelas áreas duras, as revistas eram horrorosas, a gente tinha aqueles encontros da ABEC, aquelas revistas eram feíssimas, eu dizia, mas quem compra essas revistas? Muito feio. Aí ele dizia, vem cá, mas você está no lugar errado, vocês têm que fazer uma associação brasileira de editores de arte, que botem o nome que quiserem, mas você não tem que estar na ABEC, vocês têm que estar na associação de vocês. E eu acho que já está se encaminhando esse assunto, entendeu? E, em vez de ser, o fórum pode ser um primeiro passo para isso. Isso também já foi dito lá em Vitória. Que não adianta a gente fazer uma porção de fóruns separados, fórum de artes cênicas, fórum de... A gente já tem essa comissão trans, eu acho que a gente tem que fazer um fórum de editores de arte. Não tem que dividir nada mais. Já dividimos muito. E já essa é a minha proposta, muito. que a gente encaminhe para o ano que vem. Tudo junto. E misturar. Você ouviu esse ouvidinho? Tudo junto. Tudo junto. Essa é uma proposta, então, Ana, que se pense numa associação de editores de artes. Que se pense nisso, digamos assim, para formalizar para o ano que vem. Essa é uma proposta sua. Desculpa. Não, ela falou da associação, mas também falou de um fórum nacional de editores de arte, não é isso? Esse fórum separado, como, sei lá, agora... Criação de um único fórum, né? Um único fórum, mas eu acho que já podia dar esse passo, porque a associação é muito mais forte. O fórum é só o encontro, mas a associação é uma instituição. Então, eu coloco aqui essa possibilidade, eu posso talvez conversar, obviamente, com o meu povo lá, mas também como sugeriu de unir com a Federal, né? Então a Universidade Estadual do Paraná e a Federal do Paraná. Então essa é uma possibilidade. Eu posso tentar conversar, porque tem duas revistas de música, bom, enfim, tinham duas colegas aqui da Estadual, mas elas foram em uma, acho que tem uma revista da curso de dança. Tem musicoterapia, dança, música... Perspectiva. Música em perspectiva. É a música em perspectiva da Federal e tem a Vortex da Estadual. Cristina, só antes de você falar, você me permite um comentário? É porque a gente conversou ali, a Marta, acho que está com o Narciso, mais o Paulo, mais a Cássia, enfim, tinha uns colegas ali. E o Felipe tinha se disponibilizado, e ele é da Universidade Estadual, né? Então, como não tem programa de pós-graduação, e pensando do ponto de vista esse político acadêmico-financeiro, que é das associações, mas aí também dos programas, se sugeriu, acho que foi a Marta que sugeriu, de se pensar também na Federal. Então, se ele se propõe a discutir com a Federal, né, de recepcionar, vamos supor que seja o quinto AGE, o segundo fórum, ou o que quer que nós decidamos depois, acho que é uma boa proposta. Mas também a gente está lançando isso aqui agora porque pode ser que tenha algum outro colega que tenha o interesse de fazer uma outra proposição, né, de receber
o evento no próximo ano. O evento já aconteceu em Natal, já aconteceu em Florianópolis, em Vitória, agora no Rio. Acho que seria interessante, talvez, né, voltar para algum dos cantos. Pré-requisito é ter praia, né? Pois é, alguém queria que fosse para o Pará, e aí eu disse assim, a Narcisa, disse, não, o Pará já teve a Ampar, né? Santa Maria já teve, brincando um pouco. Mas eu acho que tem uma questão também interessante, no caso, que a instituição do Felipe vai propor uma PCN, né? Então, acho que isso reforça, né? Poder acontecer na Federal de Curitiba, reforça o programa de pós-graduação em música que tem lá, digo, reforça no sentido, né, de dar um apoio também político e até para eles que estão iniciando. Então, essa foi a nossa ideia ali numa conversa, né, do comitê gestor do AGE. Mas, enfim, isso é uma proposta para discutir com todo mundo. Ai, gente, mais uma associação dá um cansaço, né? Porque a gente já tem a FAEB, a gente já tem a ANPAC, mais uma associação, porque isso gera toda uma questão de organização, enfim, de CNPJ, de financiamento, né? Mais um financiamento, então, eu não sei, eu acho que, no meu ponto de vista, não está maduro, né? Eu fico mais confortável com a ideia do fórum. Talvez aí no fórum, amadurecendo no próximo, a gente sai daqui com essa ideia, vai buscar o que precisa, quais são os comprometimentos, enfim, e daí talvez no próximo a gente tenha isso mais maduro, né? Só para... Enfim, é isso. Onde? Carlos Sandro. Eu queria dizer primeiro também que não vejo assim com muita simpatia, vamos dizer, essa ideia de fazer uma associação pela mesma razão que ela aventou ali. Enfim, uma associação é uma coisa que dá todo um trabalho, enfim, e que eu acho que não veria muita necessidade de uma para isso, para esses relativamente poucos editores de periódicos de artes. Agora, o que sim eu acho que seria muito interessante seria se esse fórum pudesse existir além desses encontros presenciais. Se a gente pudesse criar um fórum virtual para poder se comunicar o ano inteiro, debater os pontos, e a minha proposta seria nesse sentido. Na realidade, não sei se alguma coisa parecida assim já foi falada, como eu não pude estar presente em todos os turnos aqui durante o encontro, mas se não foi... A gente comentou da Ampom ter uma forma de comunicação, né? Mas na música, não pensando... eu acho que podia ser interessante ter um fórum dos periódicos de artes virtual, que a gente pudesse debater os pontos que a gente está debatendo aqui o ano inteiro, né, por internet. Não, na verdade, uma certa dúvida. E me pareceu que lá no Espírito Santo a ideia de um Fórum Nacional de Editores de Periódicos da área de artes não significava, no meu entendimento, apenas os periódicos, vamos dizer, acadêmicos, que fossem pautados, né, pelas normativas das agências de fomento, etc. Tanto que ontem à noite a gente teve uma mesa excelente, com experiência lá da UFMG, de artes gráficas, que alimentaria muitos periódicos acadêmicos, etc. Então, a minha compreensão naquele momento é que o fórum seria algo muito mais amplo. E hoje, né, na nossa conversa, vários grupos de teatro têm revistas que têm um impacto imenso, revistas que publicam artigos, etc., né, no país, enfim, várias regiões, etc. E, então, gostaria só, porque para mim, né, eu tinha uma impressão, né, de que essa discussão junto à representação de Aracap seria, digamos, uma parte desse grande fórum, que eu acho que vale a pena a gente pensar para Curitiba, e, de alguma maneira, eu acho que para criar uma associação, eu compartilho um pouco, eu acho importante, mas eu compartilho um pouco desse cansaço que se tem, mas eu acho que Ana pode muito bem, e outros colegas, propor até uma estrutura, trazer uma coisa, né, operacional. Eu trouxe essa preocupação agora justamente para ser uma associação um pouco
mais diversa, né? Eu acho que quando a Cristina comenta, é um pouco isso. Se for uma associação mais diversa, que essas experiências de, não sei, arte urbana, arte gráfica urbana, que trabalha com revistas em outras dimensões, entre aqui na discussão, aí sim, para mim me mobiliza mais. É só uma. Senão somos os mesmos com as mesmas coisas. E buscando recursos nos mesmos lugares. Alô? Bom, só gostaria de fazer um... Oi. Tá. Eu me seduz essa ideia de um fórum para a área de artes que seja aberto a todos, me seduz demais, por motivos que quem me conhece imagina. Só que se eu botar, é só um alerta, né? É linda a festa, eu gosto dessa festa, mas se colocar todos aqueles que publicam periódicos na área de artes visuais, isso já dá um Maracanã. É gente pra caramba, é muita gente. Muita gente. Quer dizer, como eu visito feiras de publicações alternativas habitualmente no Brasil e em outros países, é muita gente, sabe? Então, eu não sei, eu acho, como evento artístico é fascinante. Tipo, o Circo das Letras, alguma coisa assim, nesse sentido, assim. Mas para discussão, junto com discussão acadêmica, acho que ficaria difícil. Eu acho a proposta da gente se abrir para vamos dizer assim, para um universo maior de periódicos, né? Entendendo periódicos não como os acadêmicos, eu acho muito bacana. Mas quem sabe a gente começava com uma coisa um pouco menor, a gente começava assim, com uma pessoa que possa gerir uma lista de e-mails que a gente possa, as 3 áreas, durante o ano, conversar um pouco numa lista, assim como a gente tem a lista do Fórum de Artes Cênicas, a gente tem uma lista das 3 áreas e que pudesse talvez então fomentar esse fórum um pouco entre nós para organizar o próximo encontro, esse tipo de coisa assim, os temas, né? Talvez 2 dias, não precise 3 dias, fica mais barato, fica mais fácil das pessoas virem, enfim, essas coisas assim mais práticas. E se for possível, a gente vai alargando esse fórum para outras iniciativas, não é? Eu concordo com essas ponderações, porque eu acho que nós vivemos realidades institucionais bem diferentes, né? E institucionais até no sentido mesmo de aonde a gente vai buscar recurso financeiro e quem é que nos regula, quem é que regula a nossa atuação. Então, me parece que se nós nascemos dentro de um universo de especialistas vinculados à vida universitária, nós já sabemos o endereço dos nossos avaliadores e das nossas agências de fomento. Quando você abre para essa gama toda aí, eles estão concorrendo na Lei Rouanet, eles estão fazendo outras coisas, quer dizer, são profissionais que têm uma atuação tão diversificada na realidade institucional que eu entendo que do ponto de vista conceitual a gente vai ter muito a trocar nas ações para consolidar a área de arte dentro, né, do universo acadêmico, quer dizer, é uma outra questão. Então, temos que ver também qual é a pauta de uma nova associação, né? Se é fazer um diálogo entre a universidade e o que está fora dela, aí é uma outra proposta completamente diferente, né? Me parece que nós começamos só tentando nos consolidar diante das outras áreas de conhecimento, não é isso? Acho que essa foi o ponto de partida dessa reunião, né? O nosso dilema enquanto área de artes diante das áreas das ciências duras. Parece que nós estamos querendo nos situar primeiramente bem ali, né? Porque se nós formos abrir para os processos criativos dos diversos setores, é como você falou, dá muito mais do que o Maracanã. Aí talvez seja uma questão de estratégia, né? Nos estabelecermos e nos reconhecermos, mas nada impede que também isso pudesse ser feito ao mesmo tempo. Mas como isso tem que ser votado em assembleia, a Nara está sugerindo que a gente vote agora, antes da saída do Felipe, se todos concordam que a próxima reunião seja... a palavra não foi votação, mas obrigada, Zé. Seja realizada em
podia fazer só um ano Curitiba no próximo ano. Então seria só antecipar isso um pouquinho. Não, só uma colocação rápida, assim. Eu acho que o mais interessante para mim desse encontro, acompanhando, sendo novata nesses fóruns, né, e tendo acompanhado todo o debate, eu acho que a gente destacaria aqui, né, o fato de ter, das 3 sub-áreas terem se encontrado, né, e a gente poder cotejar as diferenças, né, então tem uma riqueza aí que surgiu daí. Eu acho que quando o Narciso coloca, né, um pouco o impacto que a gente teve ontem, né, e foi, na verdade, um pequeno exemplo, né, foram 2 pessoas que trouxeram outros exemplos de revistas para a nossa área. Eu acho que ele não está dizendo de abrir para todas as experiências, né, gráficas, e aí, com certeza, a área de artes visuais ela é muito mais abundante do que a nossa área. Mas para nós, né, das artes da cena, olhar essa experiência, isso nos toca bastante. E o que a gente está dizendo aqui é que dentro da universidade existem essas experiências. Então a gente não está falando também de experiências de revistas né, alternativas, de fora, estranhas. Pelo contrário, a universidade ela está debatendo isso e ela está realizando isso. E aí, claro que a sub-área artes visuais ela é muito mais rica, mas é muito interessante para nós. Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem a revista Questão de Crítica, que é a revista mais importante de produção crítica para a área do teatro, para performance, tem a Folhetim. Então, assim, a gente tem exemplos muito interessantes. E aí, assim, trazendo essa história de que a gente tem que gerar demanda para a CAPES e que as revistas científicas estão infladas, né? A gente falou disso aqui no primeiro dia, né? E pensando inclusive em estratégias de poder juntar a gente no PPGAC, a gente está querendo criar uma revista agora. E aí a Ana veio com a notícia de que há uma discussão interna do programa de poder juntar a Percevejo ser uma revista dos 2 programas, alguma coisa que a gente pode conversar. Então, ok, estou entendendo que o debate do formato do periódico científico, ele está avançado, ele tem uma demanda política para reivindicar suas melhorias, seus aprimoramentos, suas questões políticas locais. Mas a nossa área é muito mais poderosa do que isso, né? A gente precisa de revistas que problematizem os suportes, ou então a gente está chovendo no molhado e a gente está se dedicando muito tempo a uma produção de conhecimento meio pela metade. Se o suporte é fundamental para o que a gente quer, né, então eu entendo que o debate do periódico científico ele está consolidado. O que não está consolidado é a possibilidade da gente expandir, né, os nossos formatos. E isso, desculpe se eu estou me alongando, ele deriva até para a nossa velha discussão dos formatos de trabalhos finais dos PPGs, né, quando a gente questiona sobre o lugar da escrita do artista pesquisador e uma série de debates que tem sido pauta dos últimos encontros na Abraço, por exemplo. Né, quando a gente vê os TCCs que a UFMG está desenvolvendo, isso nos interessa. Então, acho que esse é um debate que ele tensiona os conceitos, mas muito mais do que isso, através desse tensionamento dos conceitos e da gente poder, né, encontrar liberdade nos programas de desenvolver outros formatos de revistas, sem, né, desprezar tudo que foi construído até aqui. Pelo contrário, eu acho que a gente vai gerar uma demanda muito positiva para a CAPES, como a Marta estava colocando aqui no início da fala dela. E acho que isso não pode ficar de fora dos debates. Então, acho assim, e isso só foi possível, para mim, pelo menos, que sou novata, que foi enxergar essas 3 sub-áreas juntas, discutindo os problemas da área. Isso é inédito. Eu acho que talvez a gente possa usar esse debate, né, dos periódicos para poder expandir, né, outros pontos de contato, né, entre as sub-áreas, para que a gente possa se fortalecer politicamente como uma grande área que abarca tudo isso. Eu queria só dar essa contribuição. E uma outra coisa que a gente está conversando aqui é a possibilidade... Tem uma sobrinha de dinheiro o evento. Não é uma sobrinha, né, muito grande, mas talvez tenham aí uns R$1.000 que talvez seja possível a gente produzir anais desse evento. Então, estou conversando com a Lúcia Pimentel, que é a relatora, e a partir do que a gente viu ontem da experiência da Brígida, já que ela também é da UFMG, a gente poder gerar, né, anais desse nosso evento aqui, com esse formato, né, de revista laboratorial em processo que lá na UFMG eles têm desenvolvido, né, que é a produção de revistas
que acontecem logo após os eventos e pensando esses processos de uma forma mais dinâmica, mais barata, mais acessível a todos, juntando isso com a relatoria da Lúcia e convidando a todos os participantes das mesas a produzirem materiais, né, textos, pequenos textos sobre o que aconteceu nesse evento, e a gente poder ter esse material, que na verdade, né, receberia ali uma formatinho careta de análise, mas a gente poder fazer um exercício, por que não, né, desse suporte também para a produção disso. Acho que pode ser muito legal. A gente está conversando sobre a possibilidade, meio novo, a Lúcia e a gente tem que conversar com a Brígida, mas eu acho que pode dar um pé, e isso pode ser, na verdade, mais um exercício. Então, também só comunicando isso a vocês, que a gente está nesse exercício. Quem quiser colaborar, e estamos aqui, tá? Obrigada. Acaba de me ocorrer aqui uma coisa que não sei se é possível, mas queria fazer uma consulta. Fico imaginando que se as associações têm encontros anuais, né, seja, enfim, congresso, reunião científica, etc., etc., se o fórum não poderia ser realizado anualmente, uma vez em cada, junto a cada reunião das nossas associações. Já acontece. Isso está ótimo. Fóruns individuais, ela está falando do Fórum Nacional. Não, mas eu estou falando do Fórum Nacional. Desse fórum. Mas aí não são todas as associações na mesma data, né? Não, mas não é na mesma data. A cada ano, um encontro abrigado. Das associações, uma das três, abriga o encontro do fórum dentro do seu congresso ou reunião científica, ou o que seja, para facilitar. Participa dos GTs. Isso vai conflitar com o cronograma. Mas num horário, num calendário. É que a ideia, na verdade, cada vez mais a gente ter uma certa autonomia, né? Então, as associações, elas estão vinculadas ao ARGE. O Fórum de Editores não necessariamente, aliás, está vinculado às associações, mas não necessariamente precisaria ter só esse vínculo. Então, seria, na verdade, um outro espaço, me parece que é isso, né, Narciso? Seria um outro espaço de discussão. Também, as nossas associações, elas querem se irmanar, mas elas têm, por tradições, dinâmicas diferentes. Exatamente. Estruturas internas diferentes. Pelo que a gente começa a conversar, a entender. Então, isso obrigaria, entendeu? Ainda uma outra discussão no fórum, mais outras porções. assembleias, para que a gente tenha um afinamento em alguns momentos, e eu acho que isso não vai sair. Não tem nem sala. Assim, parece que esse momento acaba sendo mais rico, até em função de, digamos assim, de estar num outro espaço, que não diretamente vinculado às associações. Me parece que as associações já estão dispostas a sistematizar o encontro anual dentro dos seus congressos dos fóruns por sub-área, né? Então, o BOM vai fazer o da música, eu não sei como vocês vão fazer, mas se isso pudesse ser sistematizado, já é um avanço, né? E aí a gente faz o nosso geral numa situação que não necessariamente vinculada ao Congresso Anual de nenhum. Pode ser separado, o nacional. Não, o que eu queria só lembrar é que lá no Espírito Santo a gente um pouco tinha pré-combinado, assim, se a ANPAP vai acontecer em Porto Alegre, eu sei do fórum, Gilberto mora em Porto Alegre, é membro do Fórum de Arte Cênica, ele pode, em algum momento, acompanhar, porque é um tema, e assim, sabe, a gente sempre está em conexões, sem gerar grandes outras estruturas. É um colega daquela cidade. Seria a presença do representante, do coordenador do fórum, né? Então, o coordenador do fórum de música, o coordenador do fórum de artes cênicas estaria presente no fórum específico de artes visuais e assim na sequência. Mas o fórum, digamos, nacional aconteceria de qualquer maneira. Bom, nessa... Estava inscrita para falar só, hoje eu estou chata e conservadora, tá? O Fórum Nacional, né, o encontro do Journal, que já é o 4, está funcionando, né? Cada ano a gente percebe que a coisa está crescendo, que está consolidando, que a gente está dominando melhor o conjunto das regras, aquilo que a gente quer dizer, a gente está aprendendo a jogar o jogo, né? Uns um pouco melhor, outros nem tanto, mas enfim, a gente está aqui na batalha. E ao mesmo tempo, eu penso que os fóruns, pelo menos os da ANPAP que eu tenho acompanhado, o encontro dos editores e periódicos que acontecem no evento da ANPAP,
também de alguma forma estão nos ajudando a consolidar isso. Então, talvez, e também eu gosto da tua ideia, mas também concordo com ele, só lá na UDESC, que a Regina Melim tem a sala de escuta, que são milhares de publicações lá que eles organizam. Então, talvez a gente converse no próximo fórum, que vai ser em Curitiba, sobre a possibilidade de, no fórum seguinte, fazer uma feira junto com o Fórum dos Editores, alguma coisa assim. Porque eu fico pensando, a hora que a gente juntar, né, o periódico do Gilberto, que tem toda aquela consolidação que ele apresentou, junto com a revista lá do artista tal, quer dizer, são poucos diálogos que a gente constrói ali, né? Eu digo assim no sentido da discussão. São duas produções interessantes, mas que elas acontecem em espaços diferentes. Então, talvez fosse cedo para a gente misturar. A gente nem consolidou os nossos periódicos. A área de artes visuais nem tem um periódico A1 ainda, né? Então, do meu ponto de vista, eu queria ser um pouquinho conservadora. Quem sabe no futuro a gente faça isso, mas acho que ainda não está pronto para esse encontro, para esse junta tudo e mais as revistas não acadêmicas, né? Acho que vai dar muito rolo aí nessa história. Não sei, eu queria uma questão de esclarecimento. O que está sendo considerado revista não acadêmica aqui? Publicação de artista. Mas é porque é não universitário. É não universitário ou Não, por exemplo, a professora Regina Melim, que trabalha comigo, tem uma revista que ela faz no grupo de pesquisa dela, que não é uma revista. Quer dizer, é acadêmica, mas é um projeto artístico, né? Mas dentro da academia. Pois é, mas dentro da academia. Sim, mas ela não tem. Ela dentro da academia, sim, mas é no bolso dela, né? Ela não tem ISBN, né? não tem os formatos e os tamanhos e as quantidades de artigos e os conselhos editoriais e como a gente vem discutindo. Mas resulta agora. De um trabalho da academia. Resulta de um trabalho de pesquisa. Mas, no meu ponto de vista, numa outra lógica, né? Ela não vai sentar aqui para discutir com a gente isso que nós temos discutido nesses dias. Ela faz... São outras propostas. Eu continuo com aquela preocupação. Vamos, antes de continuar o debate, pelo menos votar ou aclamar Curitiba como a próxima. Estamos com você. Mas, Felipe, então, eu acho que primeiro, parabéns. Espero que você consiga conversar lá, né, tanto com a sua instituição, a Estadual do Paraná, mas com o pessoal da Federal. Você pode conversar com a Adriana para saber das dificuldades depois. Mas, pensando pelo comitê gestor, o Narciso, a Sônia que não está, aí mais a Marta, que é a nossa editora-chefe, a estratégia, né, para esse trabalho é tratar com os editores. No caso, com a editora do Arte, estou dizendo isso porque estou aqui representando o comitê gestor, e com os editores dos periódicos de cada área. No caso, o Paulo, que é das artes, o representante das artes, o Gil é das artes cênicas. Não, é o Luiz Fernando. É o Luiz Fernando da artes cênicas e da música. A Ampon tem que indicar. A Ampon tem que indicar. Era separado, né? Então a Ampon ainda vai precisar indicar. Porque aí são essas pessoas que vão tratar da logística, da preparação do projeto do encontro, ou pelo menos vão te ajudar a articular isso, e mais, claro, o programa de pós-graduação envolvido, que vai ser lá o da Federal do Paraná. Porque sempre tem um projeto, esse projeto é encaminhado para os órgãos de fomento, né, seja do Estado, né, no caso de vocês devem ter
uma FAPERGSU do Paraná. E aí mais CAP, CNPq, enfim, para organizar isso, né? Pensando que a estrutura possa vir a ser a mesma ou que possa ser outra. Isso é outra situação, mas pelo menos a gente já sai daqui com essa previsão de que ano que vem, em algum momento do ano, vamos nos encontrar no Paraná e até mesmo para discutir né, essa sequência de estruturação de fórum, Poderia ser daqui a um ano, mais ou menos, né? O momento do ano daqui a um ano. Primeiro semestre é melhor, né? Se for fazer junto com o ARGE, o evento... Nós fazemos o evento aqui junto com o ARGE, principalmente para a gente ter uma verba específica que a gente possa colocar na tradução. Porque fora geralmente pelo menos um número, as traduções são pelo como é que fala? Pelo orçamento é retirado das associações, e o outro número a gente consegue, pelo menos dentro desse evento, retirar uma parte. Então, ele deve ser, assim, nós estamos em abril, final de abril, né? Então, não deve ser muito para maio, mais para o frio, não. Deve ser mesmo outono, assim, sabe, no máximo abril, por causa para o número não ficar muito atrasado, porque às vezes a gente paga atrasado demais o que está lá atrás, e a gente às vezes até tem que combinar de pagar adiantado. Você está me entendendo? A parte estrategicamente é melhor que seja no primeiro semestre e que seja, certo? Abril, março começa o ano letivo, quando está sem greve, né? E porque também, geralmente, no segundo semestre tem mais eventos, então a gente está competindo com menos eventos quando a gente está no primeiro semestre. Só um esclarecimento. Só um esclarecimento. Vai para Curitiba o segundo Fórum Nacional de Editores e o quinto encontro do ARGE, não é isso? Essa é a proposta. Né? Não, essa é a proposta. E eu acho que, né, as pessoas precisam discutir quem está como coordenando, né, o fórum, mais a coordenação do ARGE. Bom, gente, só para falar, então, se... bom, eu me comprometo aqui a levar essa proposta para o pessoal da estadual e da federal, né, e da gente dar um retorno o mais rápido possível, né, se eu consigo montar essa equipe, que obviamente sozinho eu não vou. Lógico. Claro. Então, eu preciso de uma equipe lá, o pessoal abraçar a ideia. Eu acho que o pessoal vai gostar, porque principalmente na estadual a gente tem todas as áreas, né, teatro, dança, fotografia, etc. Então vamos ver. Eu dou um retorno. Tá certo. Será? Desculpa me intrometer. E eu entendo o que os colegas acham, que absolutamente nada impede que qualquer pessoa que queira organizar um encontro alternativo ao nosso, paralelo ao nosso, marginal ao nosso, com relação a publicações alternativas, marginais ou paralelas ao nosso, possa acontecer. Claro. Uma feira, uma exposição. Paralelamente. Sabe? Quer dizer, não estamos abrigando isso, mas estamos... Seria interessante um museu, né? Fazer uma coisa dessa. Eu acho que tem que ter uma curadoria. Isso. Porque nós já temos uma fortuna crítica sobre publicações alternativas no Brasil, em mestrado e doutorado. Consequentemente, temos condições de construir essas pessoas, elas terão condições de construir alguma coisa bem interessante e bastante sólida, né, paralela a gente. Acho que nós ganharíamos com isso. Isso está se referindo ao paralelo? Paralelo. Mas assim, entre o paralelo e o oficial, vou usar os termos na falta de outros, né? O acadêmico ligado à pós-graduação, não poderia ter uma zona de fronteira, assim, um meio de transterritório, né, onde a gente fizesse uma espécie de escolha, como já foi feito aqui por curadoria, chama tal e tal revista, como uma exemplaridade, como um momento de pesquisa, um laboratório para ver como é que essas coisas funcionam, para contemplar
as duas propostas. Então, sim, né, faz uma coisa paralela total na praia, não, Curitiba não tem, mas enfim, sei lá, na Rua da Praia, faz uma coisa no meio do caminho como uma atividade laboratorial, como parece que houve essa pré-configuração nesse presente encontro. Não é? Nesse presente encontro, o que aconteceu? A conversa durante a noite foram sobre exercícios que estão quase que entre aspas, né, históricos, que já são conseguidos, a Tatuí já é consolidado, né? O caso da Brígida talvez seja consolidado entre pequenos públicos, mas de certa forma né? Mas eu penso em outras... Mas o seu temor é exatamente qual? Que todas as revistas de comics que fazem comics em Curitiba invadam a nossa praia? Se eu pudesse escolher do lado do meu lado, tranquilo e sereno, do meu lado teria um circo. Esse seria o meu... Né? Eu acho que não é possível gerenciar convites, usando o exemplo do Fórum de Artes Visuais, né? Nós então abrimos para algumas pessoas participarem, que foi muito bacana, né? Do ponto de vista ideológico foi muito bacana, mas do ponto de vista prático, na única hora que nós tínhamos, né? A pessoa que representava então a revista eletrônica, ela tinha peculiaridades e ímpetos que acabaram travando, impedindo as pessoas exporem seus resultados, seus questionamentos. Então, nós tivemos esse problema que não foi mencionado, porque na chapa não era o caso, mencionar quando eu fiz a prestação de contas aqui antes, mas agora nessa situação, né, independente da pertinência, da importância do outro veículo, né, como nós temos problemas abundantes... Quer dizer, pode brotar Tatuí de tudo quanto é areia. Não, a Tatuí rendeu muito. Ela tem um passado. Pode brotar Tatuí de tudo quanto é areia. Exatamente. Justamente. Como teve coisas prévias, como a Tatuí, e posteriores a Tatuí, né? Nós não teríamos como lidarmos, eu acho, com as coisas prévias e posteriores a gente, esse sentido de paralelismo. Mas, enfim, eu acho que poderia ter em Curitiba, ainda mais Curitiba tem uma tradição gráfica estupenda, magnífica, seria, eu acho que seria uma bobagem Curitiba perder a chance de fazer alguma coisa com periódicos em função das características que Curitiba tem, das relações que ela tem com a gravura. Seria as artes visuais seria um equívoco, sabe? Pode por uns 15 dias. Fazer Eu só saber assim, em termos práticos, entendeu? Assim, o que a gente vai, o que vai resultar dessa plenária? Se há alguma proposta, quer dizer, houve uma proposta assim, em Curitiba, houve uma proposta de em Curitiba discutir se a possibilidade ou não de uma associação ou de um fórum nacional sub-áreas, então essas propostas vão ser discutidas lá, mas eu queria saber assim, se há alguma proposição para agora, entendeu? Porque foi falado, todas as sub-áreas apresentaram aqui, falaram nessa questão de critérios de avaliação de periódicos, da participação da área e dos editores na discussão desses critérios. Se a gente vai formular aqui, né, se vai sair daqui uma proposta, por exemplo, de um documento a ser encaminhado ou para CAPES ou para o CNPq, que também houve uma sugestão, né, de um documento para o CNPq, que aborda um outro tema que acabou não sendo discutido aqui na plenária, mas que também foi discutido por todas as sub-áreas, que é o financiamento, ou a valorização, ou o apoio à atividade de edição de periódicos, né, assim, então, eu queria saber se há alguma proposição nesse sentido, ou se não, se a gente vai encerrar a nossa plenária, dizer tchau até Curitiba e vamos em frente, né? Eu gostaria a minha proposta do fórum virtual é para agora, não é para você. Exato. Tá, então tá. Um elo de ligação que seria essa discussão. Porque foi falado do fórum virtual e de uma lista de e-mails, né? Eu sei, Cadê o microfone? Tá aqui, ó. Pegou o microfone. Tem uma sugestão. Eu acho que nós temos, então, no primeiro semestre, sempre esse fórum. Eu
encontro do Arte Museu de Joana e no segundo semestre os congressos das associações. Então fica sempre pontuando, né, semestralmente. Bom, então, como no segundo semestre nós temos os encontros das associações, nós, então, que discutamos com os nossos pares essas questões que foram levantadas, para que no próximo encontro, então, tenhamos um tal documento. Eu imagino isso, no próximo encontro nós poderíamos, eu acredito que conseguiríamos formular o documento. Por hora, imagino que nós não tenhamos argumentos discutidos suficientemente para poder formular um documento de tamanha importância para podermos conduzir para os nossos representantes de área na CAPES, para eles terem um suporte para poderem fazer as reivindicações. Mas pode ser encaminhado um documento já com esses critérios discutidos, entendeu? Ou pode ser encaminhado um documento solicitando que haja uma participação, entendeu, maior, mais efetiva na discussão desses critérios. Eu acho que são duas coisas distintas. A gente discutiu duas coisas diferentes. Uma relativa à CAPES, o interesse dos editores de participar da discussão dos critérios do Qualis. Isso é a médio e longo prazo, que talvez seja para o próximo quadriênio, alguma coisa que a gente pode fazer um pouco nos fóruns específicos e fazer mais abrangente nos fóruns nacionais, consolidar nos fóruns nacionais um pouco na direção do que a Adriana está dizendo. A outra coisa é muito mais específico e urgente, em relação ao CNPq e não à CAPES, em relação ao financiamento dos periódicos. Nós não temos no Brasil um canal que financia as revistas da área de artes. Isso precisa ser apontado, isso precisa ser mencionado, isso precisa ser pressionado. E isso é função das nossas associações, conjuntamente com os nossos fóruns, com os 4, o de cada área e o Fórum Nacional. Quanto mais gente assinar esse tipo de documento, tanto melhor. A gente não precisa muito argumento. O argumento já não temos de onde tirar, não temos como manter os periódicos no país, porque não há linhas de financiamento que se caracterizem, que atendam aquilo que a área demanda, aquilo que a área necessita. Eu acho que isso é um encaminhamento urgente. Quanto mais tempo a gente esperar, mais tempo a gente vai ficar sem dinheiro para as nossas revistas. E isso independe da nossa organização maior. A outra questão, que é a questão da lista, eu acho que é uma coisa mais prática. Eu acho que a gente tinha que tirar agora aqui alguém que se propõe a organizar a lista. Juntando talvez as listas dos 3 fóruns, juntando o material que os três coordenadores têm, ou então alguém que estava aqui na organização, que possa organizar essa lista, que depois não precisa ficar com essa pessoa. A gente pode até, em algum momento, eleger um coordenador do Fórum Nacional, talvez seja um dos coordenadores dos fóruns específicos, não sei, mas pelo menos para dar o start para essa lista ter existência. Senão a gente vai ficar falando, mas se alguém não fizer, não acontece, né? Eu queria falar que eu me comprometo, em nome da Abrace, tendo um documento subsidiado pelas questões dos editores, a encaminhar o professor Fernando Mencarelli da UFMG, que é o nosso representante na comissão de assessoramento, no CA do CNPq. E, obviamente, a música e visuais também. Não, sim, mas o que eu digo assim, isso aí é uma questão urgente, a gente encaminha os nossos representantes. Então, como eu estava falando com a Ana, e também reverberar isso às fundações de apoio dos estados. Porque de Minas eu sou, então é mais fácil, sou eu, mas nos outros estados também a gente pode encaminhar para esses fomentos, aos periódicos, enfim. FAPERJ eu sou, mas só está pagando bolsa e olha lá. FAPERJ não existe. A FAPERJ eu sou adjunta e... Não existe? Não, eu digo a FAPERJ lá no estado. A FAPERJ lá do sul. A FAPERJ lá no sul é complicado. Mas eu concordo com você, Narciso, e aí a gente pode encaminhar um documento para a Sônia também, que é a nossa representante. Então, acho que eu acho que seria importante encaminhar algum tipo de essa alternativa. Pega o microfone, Matheus, por favor, senão não dá para ficar com o registro.
São as associações CAPES. Primeira coisa. Acho que seria importante encaminhar esse documento hoje, né? Assim, porque vai ter um esvaziamento e que é diferente da proposta de a gente ter um diálogo, né, virtual ao longo do ano, mas acho que essas questões poderiam ser encaminhadas hoje. Mas só para não deixar perder... Não, eu digo só para não deixar perder a história do documento, acho que tá ok, mas do que se falava antes, que não se decidia o nome de alguém, enfim, quem se dispõe a tratar desse periódico virtual. Olha só, gente, para onde é que eu estou? Uma lista do fórum. É um grupo Google, outro periódico. Você? Levantou. Se mexeu, levou, né? Para juntar tudo. Ninguém se oferece. Foi recolhido os e-mails de todos que estão aqui. Então, eu achei que já tivesse... Eu posso encaminhar todos os e-mails que me chegaram para uma lista e alguém... Não, isso posso fazer. Só não tem eu não tenho a ver eu estar no centro disso. Mas eu estou com essas listas, eu passo para quem quiser, tranquilo. Isso não tem problema. Isso é fácil. Eu na verdade... Ela tem os e-mails. Eu tenho os e-mails. Eu posso pegar os e-mails todos que me chegaram para organizar o encontro e os e-mails também da lista de presença, concentrar tudo isso numa lista de contatos e encaminhar para vocês organizarem. Mas alguém tem que organizar o grupo Google ou Yahoo. Eu não me coloco porque não tem a ver, eu não sou nem editora de periódico nenhum. Preferência é um moderador também, seria ideal com moderador, eu acho. Então, é legal escolher um moderador e eu passo esse material para o moderador. Passa para mim. Tá. Para quem? Sandrona? Quem está se colocando como moderador? Mário Santana, Unicamp. Tá, passo todos os e-mails. Inclusive, lá na Unicamp... Eu já falei com o Manes hoje. Não fala... Já falei com o Manes hoje. Você vai falar do Manes? Não, eu falei que lá, porque a lista da Ampon está na Unicamp. Eles têm um programinha lá de lista. É o Manes. É o Manes que está? É o Manes que tem o... Eu falo com ele do programinha de listas. Ele tem. Só que ele não responde e-mail, que eu estou com uma dúvida lá e ele não responde. Eu vou tomar cerveja com ele semana que vem, a gente já combinou que batizar. Então ela passa para você, que aí ele faz a lista. Tudo para você, tá? Ele faz uma lista na Unicamp do Fórum Nacional de Editores de Periódicos em Artes. Ótimo, perfeito. Quem está com o microfone? Não, era só, essa questão apareceu mais claramente na área de música e eu queria ver se seria de interesse das outras áreas também, que é a valorização da pessoa do editor em duas instâncias. Uma em relação à carga horária que ele tem na sua instituição e a outra é a valorização do programa que mantém um editor. A gente pode, em vez de falar do programa que mantém um periódico, não funcionaria mais dentro dessa visão de diminuir o número de periódicos, mas o programa que mantém um editor, que pode atuar em outro estado, pode atuar em conjunto com outros periódicos. Se for do interesse de todos, acho que seria bom deliberar isso nesse documento que vai sair. Mas esse é para o CNPq, para financiamento. Isso daí é para a CAPES. Para a CAPES e para as associações, para os coordenadores de pós-graduação. Então, peraí, então serão dois documentos, você está propondo um segundo documento. Ele propõe um documento para o CNPq. Você está propondo um segundo documento para os coordenadores de pós-graduação. Para os coordenadores de pós-graduação, para que no encontro de coordenadores, coloquem para a CAPES a importância de valorizar o editor. Levar para uma outra instância. Isso, é um documento que vai ser divulgado nas associações e os coordenadores levariam para a reunião junto à CAPES para demandar mesmo a importância da figura do editor nesses dois níveis, de valorização do programa e nas suas instituições da carga horária que a gente tem. Eu fiz uma redação disso, quero partir. Bom, então serão esses dois documentos que vocês estão propondo. Todo mundo concorda com os documentos? Todo mundo concorda?
Então, eles terão que ser redigidos. Ela disse que esse você já fez uma... Na verdade, esse não sei se seria um documento, ou ele está acrescentando um ponto no que foi tirado do GT de editores de música, é isso? Não, ele está reforçando. Porque seriam 2 documentos, um para o CNPq e um para os coordenadores. Mas acho que não é. Acho que é só um documento do CNPq. Isso daí que ele está apontando é uma questão para levar cada coordenador para o fórum de coordenadores. Tem que sugerir um documento. Você sugeriu o documento? Sugeriu um documento. Talvez seja melhor um documento, porque essa observação, por exemplo, eu já levei a coordenação do meu programa e não deu em nada. Eu acho que teria um peso perdão. Se saísse um documento daqui. Do sobrenome. Eu sugiro, olha, desculpa, eu acho que você podia fazer essa minuta, tá certo? Passar por essa lista, tá certo? E aí os coordenadores, que a Ampon tem que colocar, os coordenadores dos fóruns, os coordenadores do fórum, é um encaminhamento. Eu me lembro das minhas coisas assim, quando eu entrei lá em Uberlândia, foi tão bacana, porque entrei no meio de uma greve, porque, sabe, aquelas coisas assim, e era aquele negócio assim, encaminhamento, né? E aí o seguinte, é uma ação, tá certo? Que a gente pode fazer. Eu acho perfeitamente legítimo isso daqui, agora que eu não estou mais, eu não vou ganhar nada mais com isso, então eu tenho a tranquilidade de colocar, não é em causa própria. Eu acho que é perfeitamente legítimo essa reivindicação junto à CAPES em relação à avaliação e como sugestão, certo? Porque as instituições são outros 500, tá certo? Mas é que a área, ela recomenda, certo? Para que a produção acadêmica possa realmente ter condições, certo? De ser, como se diz, alavancada, que sejam valorizada a função e o tempo despendido com as tarefas de edição, que não são, como se diz, pouca coisa, não são triviais. Elas são essenciais para como se diz, para o fomento da produção de qualidade, tá certo? Então, isso daqui é um documento realmente que eu acho que é muito válido. Então, eu estou sugerindo, já que você começou já a elaborar, que você faça essa minuta e que através a gente passar para o Fernando e passar para vocês três encabeçarem isso, porque aí então vai passar para a chancela das associações e aí encaminhar oficialmente. Eu sugiro que faça assim. Quer dizer, é uma ação, né? Não é uma coisa que... Então esse documento CNPq vai ser feito pelo Matheus. Pelo Matheus. Todos concordam que o Matheus Inclusive, Matheus, é aquela coisa, nós estamos autorizando essa coisa, obviamente você vai passar, eu não sei para quem, talvez para... Não, o Gilberto sugeriu que os coordenadores dos fóruns de cada área, o Fórum Nacional, que eu não sei quem assina por ele... Não tem ninguém ainda, não tem ninguém. E as associações, não é isso? Eu queria fazer isso conversando com pessoas... Então você organiza o método de trabalho. Não, sozinho. Você faz favor. Agora. Já. A metodologia também. Vai pro castigo. Não, mas eu acho que... Mas você não precisa de autor. O teor do documento ele já está aprovado aqui. Certo? Então, nesse sentido, eu concordo com você, que você aqui, ela está lá no Rio Grande do Sul, que em 10 minutos antes do jantar de adesão, que eu nem sei se vai ter mesmo, o que for, ou que vocês possam fazer isso, mas porque o teor, ele já está aprovado em Assembleia, certo? Então, assim, a elaboração, como relato, por exemplo, o relato ele só aparece um pouquinho mais tarde, obviamente, entende? Porque sai daqui, sim, está saindo daqui.
Como esse outro também está saindo, mas não... Ele vai elaborar um documento. Não, eu acho que isso daqui é essencial, porque a gente às vezes pode sem saber daqui, né? É porque eu estava falando em outro assunto. É porque é o seguinte, ele vai elaborar um documento para o CNPq, principalmente, e está sugerindo que esse documento vá também para as agências as FAPs, certo? Estaduais, né? Por acaso, aqui no Rio de Janeiro, na FAPESP, sou eu, né? Mas, assim, o que acontece, para serem encaminhados às FAPs, no sentido de que os periódicos de artes têm pouco financiamento. Aqui no Rio de Janeiro existe uma linha para periódicos temáticos, de dossiês, são os dossiês e tudo. Agora, realmente o problema no momento, mas o que não quer dizer que a gente chegue como se diz, ter uma coluna dorsal depois. Então a gente precisa marcar isso de algum modo, mesmo que não deu assim, um efeito imediato, mesmo que não tenha país para qual a gente vá solicitar isso daqui a pouco, mas... Entende? Alguém precisa dizer isso lá no CNPq. O CNPq precisa saber que a gente está inconformado com isso. Mas, desculpa, eu não sei se eu perdi alguma informação, mas por que é que a gente não pode participar disso? Porque antes, quando o Brasil era Brasil, o CNPq fazia um edital que dizia assim, ó, para o periódico participar, tem que estar indexado em uma dessas bases. Uma base da medicina, que não é o caso, Cielo, Web of Science, Scopus. Quando o Brasil deixou de ser Brasil e nós vivemos o que vivemos, o CNPq passou a editar, ou pelo menos da última vez que ele lançou esse edital, a lista das bases é a mesma. Só que ele diz assim, para participar do edital, o periódico tem que estar indexado em, no mínimo, 2 bases. Ou seja, nós não temos nenhuma revista na área que pode sequer se candidatar. Não é que possa ganhar, não pode nem se inscrever no edital. Se você inscrever, se você mandar lá na plataforma Carlos Chagas, o técnico do CNPq vai mandar de volta dizendo que não tem como avaliar. Então, é um absurdo que uma área inteira não tenha acesso a uma linha de financiamento, entende? Isso a gente precisa dizer para o CNPq, a gente precisa dizer do nosso inconformismo. Vai chegar lá, não vai adiantar nada, no próximo edital talvez apareça 3, né? Pior, não sei, mas eu acho que pelo menos dizer isso a gente precisa dizer. Eu acho que como área é assim pela nossa dignidade, né? Não tem assim mesmo que não acontece. Esse documento mandado não só para a presidência, alguém de direito, CNPq, mas também para o nosso representante. Mas tem que ser representante. A ideia é que os representantes, e evidentemente para a presidência, né? Os representantes que vão encaminhar essas demandas lá dentro. Bom, alguma outra proposta? Porque como a gente antecipou o início da nossa mesa redonda, a gente pode terminar mais cedo também. Também a Nara tem que sair agora, entendeu? Então, eu queria saber se há alguma outra questão a discutir, se a gente pode dar por encerrado essa reunião plenária.